Você talvez possa pensar assim: imagina, eu jamais, nunca vou deixar os caminhos de Deus, nunca vou deixar de amar o meu Deus, nunca vou negar o meu Deus, nunca vou decepcionar o meu Deus. Eu amo o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Muito bem. Muitos homens no passado, muitos servos de Deus, pensaram assim. Um deles foi o apóstolo Pedro. E as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 50, diz que todos os discípulos, quando Jesus foi preso, o deixaram e fugiram. E depois levaram Jesus para os principais sacerdotes, e diz as Escrituras: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, verso 54. Estava sentado entre os serventuários, entre os servos do sumo sacerdote, e aquentava-se ao fogo. Meus queridos irmãos, um dos maiores problemas da natureza humana, um dos maiores problemas, é o problema da instabilidade. Da instabilidade. Nós todos somos instáveis na saúde. Um dia estamos bons, outro dia não. Somos instáveis nos sentimentos. Um dia nos sentimos amando todo mundo. Temos vontade de abraçar todo mundo e dizer eu te amo, até para o andarilho da rua. E não pense que é só você assim. Eu também sou assim. Outro dia somos instáveis na memória. Tem dia que nos recordamos de fatos da nossa infância em pormenores que nunca imaginávamos que pudéssemos nos recordar deles. Somos instáveis na vida espiritual e, enfim, somos instáveis nas nossas decisões. Somos pessoas instáveis e todos nós o somos. Há muitos anos, Pascal, filósofo, definia o homem como um caniço agitado pelo vento. Um caniço. Um outro filósofo definia o homem como um animal que ri e chora. E a filosofia, através da mentalidade dos filósofos, é interminável nessas considerações. O apóstolo Paulo, muito consciente dessa instabilidade humana, ele diz assim: aquele que está de pé, não foi isso que ele diz. Ele diz: aquele que pensa estar de pé, veja, não caia. Aquele que pensa, porque de pé ninguém está. Aquele que pensa estar de pé, diante de Deus, naturalmente ele estava falando. Veja, não caia. E depois em Efésios ele escreve: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e etc. Jesus, conhecendo muito mais a natureza humana, ele diz: vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, a natureza humana, é fraca. Então, vigia e ora. Não perca tempo. Não dê espaço ao inimigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O texto da palavra de Deus aqui nos fala de um apóstolo. Se eu perguntasse para você, qual seria o apóstolo assim que mais se destacou, você diria imediatamente o apóstolo Pedro. E realmente foi.
mas foi o mais instável dentre eles. Senhor Jesus, eu estarei contigo na vida, na morte, eu vou para qualquer lugar com o Senhor. Não, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E na terceira vez ele olhou, Jesus estava passando, e os olhos de Pedro se cruzaram com os olhos de Jesus. Ele saiu dali, andou por aquelas vielas de Jerusalém, que o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer, chorando amargamente ter negado o seu querido mestre. O apóstolo Pedro foi assim, o profeta Elias foi assim, instável, fugiu, foi para o Monte Horebe, o Senhor precisou buscá-lo, enfim, tantos homens foram instáveis. Abraão foi instável, ele desceu para o Egito, mentiu que a esposa dele, acerca da esposa dele, enfim, o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem instável na sua vida espiritual, assassinou um homem, um marido, ficou com a esposa dele. Olha, a palavra de Deus não nos esconde nada dos servos de Deus, dos homens que serviram ao Senhor. E o que sobra então para mim, para você, para nós? Somos pessoas perfeitas? Não somos e nunca seremos, mas contamos com a graça de Deus para andar nos caminhos de Deus. Mas eu quero considerar com você, nesse momento, quais são os degraus de uma queda espiritual, para que não caiamos, para que não desçamos por esses mesmos degraus. Veja bem, nessa experiência do apóstolo Pedro, o primeiro degrau que ele desceu foi o de seguir Jesus de longe. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram e depois eles voltaram e começaram a seguir Jesus de longe. Pedro seguiu Jesus de longe. Seguir Jesus de longe não está certo. Em nossa vida, seguir Jesus é de perto, é abraçado com Jesus, é de braços dados com Jesus, é amorosos com Jesus, é recostados ao peito de Jesus, como estava o apóstolo João, é chorando ao lado de Jesus, se necessário, é reclamando com Jesus, é clamando pelas nossas dores diante de Jesus, é do lado de Jesus, não de longe não. Você não prova jamais a um amigo seu que é seu amigo de fato e de verdade, mantendo distância dele. Não. Com o Senhor também não. Nós ficamos agora, nesse momento, curvamos a nossa fronte e, por um momento, nos entristecemos por aqueles irmãos que eu conheço, você conhece também, que nunca tomam uma atitude por Jesus. Estão sempre seguindo Jesus, mas seguindo de longe. Não se agarram a Jesus, não se prendem a Jesus, não se abraçam com Jesus, seguindo Jesus de longe. São crentes curiosos, são crentes admiradores, são crentes festeiros. A igreja faz uma festa, faz um jantar, faz uma noite dos casais, eles estão sempre lá, mas nos cultos de adoração a Deus nunca estão presentes. Por quanto tempo o jovem rico seguiu Jesus? De longe? Não sabemos. A Bíblia não nos diz. Até o dia em que ele
aborda o Senhor Jesus, e Jesus diz a ele: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Jesus jamais teria dito isso a ele se ele não tivesse tido aquela abordagem ao Senhor. Depois vem e segue. Ele foi embora, porque ele queria seguir Jesus de longe, sem compromisso. Eu quero ser crente, mas não quero compromisso com a igreja. Não quero compromisso com Deus. Não quero compromisso com os irmãos. Não quero compromisso com o pastor. Você conhece gente assim? Eu conheço e me entristeço muito. Degrau para a queda espiritual. Esse é um. Seguir Jesus de longe. O outro, sabe qual é? É assentar-se entre os serventuários. Aí, a palavra de Deus está falando de serventuários, entre os pecadores, entre aqueles que não amam a Jesus, entre aqueles que detestam Jesus, entre aqueles que são ateus. É fazer amizade com ateus. É estreitar vínculos de amizade com pessoas que não amam a Deus e que detestam a Deus. Quantos crentes fazem isso? Será que somos fortes o suficiente para nos blindarmos e não recebermos a influência daqueles que não amam a Deus? Será? É exatamente o que Davi disse no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não para no caminho dos pecadores. O crente tem que ter a sua convivência com outros crentes, outras almas que amam o Senhor. Crentes com convivência com o mundo, convivência com pecadores, que detestam a Deus, que odeiam a Deus, que debocham de Deus. Oh, meu Senhor, preciso dizer alguma coisa a você, meu irmão. Eu quero dizer que assentar-se entre os serventuários, aquentar-se ao fogo, era uma noite fria, Pedro estava ali aquentando-se ao fogo, e de repente passa uma jovem, uma moça, alguém e diz: eu conheço você, você é um deles. Não conheço esse homem, não conheço Jesus. Isso é namoro do pecado. Sabe o que quer dizer a palavra namoro? Namoro é aquele princípio, não é o compromisso final, mas é o início de um compromisso com um sentimento que poderá levá-lo à felicidade ou levá-lo à morte. E o namoro do pecado não leva jamais à felicidade, vai levar sempre o crente à morte. E há muitos crentes namorando o pecado. Muitos crentes namorando o pecado. Não me peça para citar atitudes de crentes que namoram o pecado, às vezes dentro de casa, às vezes dentro da sua porta fechada, às vezes nas ruas. Não praticam o pecado, mas namoram o pecado. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura nos olhos, em verdade eu vos digo, já adulterou com ela. Pecado não foi praticado, mas houve namoro do pecado e já houve pecado. É degrau da queda espiritual. Há um terceiro degrau: aquentar-se ao fogo. O que quer dizer aquentar-se ao fogo? É comodismo. A noite estava fria, tudo bem, mas Jesus estava lá no frio. Os outros apóstolos também estavam passando frio. E Pedro estava lá se aquentando na fogueira do pátio do sumo sacerdote Caifás. Aquentar-se ao fogo é comodismo espiritual.
E eu preciso falar para você de comodismo espiritual? Eu já pedi perdão a Deus por tantas vezes, por ter tido na minha vida comodismo. Ter dedicado tempo para a televisão, ter dedicado tempo para passeio, para festa, e um tempo tão menor para a leitura das Escrituras Sagradas e para meus joelhos no chão. Meus joelhos no chão. Comodismo espiritual tem sido o terceiro degrau, se não o primeiro ou o segundo, não importa, mas tem sido um degrau para a queda espiritual, para a mornidão espiritual de tantos crentes nos dias de hoje. Comodismo. Passa 2, 3 horas na frente da televisão vendo um filme, mas não passa 15, 20 minutos lendo a palavra de Deus e com seus joelhos dobrados diante do nosso Deus. Oh, meu Pai, meu Senhor, como estão os teus filhos em nossos dias? Os degraus de uma queda espiritual. Degraus de uma queda espiritual. Seguir Jesus de longe, nunca faça isso. Jesus precisa ser seguido de perto, abraçado, firme, deitado no ombro dele, como fazia o apóstolo João. Outro degrau, assentar-se entre os serventuários, ou seja, ter comunhão com pecadores, com pessoas que não amam a Deus. Faça amizade com pessoas que amam a Deus. Tenha amizade com os irmãos da igreja, ou com pessoas sensatas, com pessoas honestas, com pessoas íntegras. E um terceiro degrau, aquentar-se ao fogo, quentar-se ao fogo, que estava ali o apóstolo Pedro, na fogueira, no fogo aceso no pátio do sacerdote, sumo sacerdote Caifás. É comodismo espiritual. Não se acomode, busque o Senhor, leia a sua palavra, busque o Senhor, porque esses 3 degraus que fizeram Pedro cair e chorar amargamente, correndo de um lado para o outro, andando de um lado para o outro, naquelas vielas estreitas da antiga Jerusalém. Pode acontecer conosco. Servir a Jesus, seguir a Jesus é de perto. Comodismo espiritual, nunca. Buscar o Senhor é buscá-lo de perto, é abraçá-lo, é viver com Ele, porque a nossa vida, meu irmão, não está aqui não. A nossa vida é lá na glória, onde o Senhor nos espera. Senhor Deus, nosso Pai querido, ó Pai, ajuda-nos a vivermos conforme a Tua vontade, em toda a nossa vida, em Cristo Jesus. Amém.